Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Nós leremos os versículos de 1 a 6. Profeta Jeremias, capítulo 18, os versos de 1 a 6. E nessa manhã, se você me permite, eu não vou fazer um sermão, eu quero fazer uma reflexão com os irmãos e irmãs, porque eu gostaria de concluir o nosso culto com um tempo de oração. Eu penso que este é o primeiro domingo que estamos inaugurando o período chamado Quaresma, que é o período que nós somos chamados a um preparo para a Páscoa. Acabou o Carnaval, no Brasil agora as coisas começam a acontecer, não é? Mas você que é de carne e osso como eu, já começou a acontecer lá no dia 1º, não é, Rodrigo? Muitas coisas já aconteceram nesse país, na nossa vida, na nossa família, desde o dia 1º de janeiro. Mas como agora nós estamos entrando no período que nós somos convidados no nosso calendário litúrgico, a termos um tempo de reflexão diante de Deus acerca como eu, cristão, e como você, cristã, quer celebrar a Páscoa. Então é um tempo de reflexão, é um tempo que nós somos convidados a olhar a palavra de Deus, a olharmos para dentro de nós, a termos um tempo de contrição, de olharmos as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas inconsistências e corajosamente olharmos para Deus e colocarmos-nos sincera, verdadeiramente diante de Deus, falar: Deus, faça alguma coisa boa com isto. Então, eu quero usar esse texto, eu já preguei 2 vezes, se não me falha a memória, nesse texto para a igreja. Eu quero então fazer uma rápida reflexão, porque eu quero gastar um tempo com você, meu irmão, com você, minha irmã, em oração aqui na igreja. Nós começarmos o nosso tempo aí de preparo para a Páscoa em oração. Eu, na minha reflexão, eu coloquei o nome aqui de O Oleiro e Eu. Veja o texto bíblico, Jeremias capítulo 18, de 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu preciso situar a você o contexto desse texto. O livro de Jeremias é fruto de uma história, de um período histórico bastante difícil na vida do povo de Israel, porque Jeremias foi chamado a ser profeta no meio do seu povo, quando o povo estava flagrosamente indo na contramão de Deus. Muitos profetas antes de Jeremias já haviam denunciado o pecado, denunciado a vileza, a prostituição, o abandono no coração da relação de pessoalidade com o Deus de Israel, os reis, os ricos, tanto os ricos quanto os pobres, ou seja, a nação de Israel, durante séculos, durante muitos e muitos anos, foi se distanciando da teocracia e foi fazendo alianças e entrando em relações que a Bíblia chama de prostituição, que é entrando em relação com outros povos, com outros deuses, trazendo outras religiões e misturando o judaísmo, misturando a relação de fé com Deus com outras religiões, e isto foi uma afronta
à teocracia de Deus, foi uma afronta aos processos de adoração que o povo deveria fazer diante de Deus. Chegou um tempo em que o culto que o povo oferecia a Deus, para Deus era abominável, cheirava mal. O profeta Isaías vai denunciar isso no primeiro capítulo dele. Ou seja, Deus então resolve agir, e ao agir, ele chama um rei da Assíria para então entrar na cidade de Jerusalém, e essa cidade foi cercada, foi sitiada por um longo período, e houve muita tristeza, muita tragédia, muita doença, muita morte, muita dificuldade, porque ninguém podia entrar e sair, a fome se abateu sobre o povo, e o povo foi minguando, porque a escassez era absurda. Com isso, então, entrou, e depois o exército de Nabucodonosor entrou e acabou com a cidade. As crianças foram mortas, as grávidas foram mortas, os velhos foram mortos, os homens, os jovens foram levados cativos, os ricos, o rei foi deposto, enfim, foi uma tragédia que se abateu sobre o povo. E o profeta Jeremias ficou em Jerusalém, ainda proclamando. Jeremias é chamado como a boca de Deus, e ele então teve essa contradição de falar palavras duras da parte de Deus, quando ele mesmo não gostaria de dizer essas palavras, e ao dizê-las, ele era agredido, ele era rejeitado, ele foi apedrejado, ele foi preso, ele sofreu duros castigos por parte do rei, por parte do povo, porque ele era a boca de Deus no meio de um povo que estava infiel a Deus. E então ele também sofreu todas essas tragédias em que abateu sobre o povo. Mas o texto está colocado nesse contexto, e então chega uma hora em que Deus fala para Jeremias sair da cidade, sair daquela confusão, parar de falar, fechar a boca, porque Deus quer falar-lhe algo, Deus quer revelar de um modo diferente ao profeta. E ao fazê-lo, ele então fala para que Jeremias tenha disposição e desça à casa de um oleiro. Eu olho para esse texto, meu irmão, minha irmã, é uma coisa para mim extraordinária, quando Deus interrompe a sua mão pesada, quando Deus move o seu olhar de compaixão, e que Deus olha a tragédia do seu profeta, da boca dele, e vai dar a ele um alento, vai dar a ele uma palavra de poder, uma palavra gloriosa, uma palavra que dá sustentabilidade, uma palavra que gera esperança, uma palavra que pacifica o coração do profeta, porque ele está nesta contradição no meio do povo de Deus. E então ele vai à casa do oleiro, dispõe-te, desce à casa do oleiro, versículo 2, e lá ouvirás as minhas palavras. Era tempo de fechar a boca, era tempo do profeta calar-se, era tempo do profeta emudecer-se, era tempo do profeta parar de ir em confronto ao povo, e agora Deus queria falar-lhe de outro modo. E para falar de outro modo, ele tira-o da confusão e o coloca na frente de um oleiro. O oleiro era uma figura extremamente conhecida, era uma profissão muito importante, porque ele preparava vasilhas, instrumentos, tanto para adoração, quanto para usos domésticos, quanto para o comércio. Era uma pessoa que tinha habilidade com as mãos de fazer vasilhas de toda ordem a partir do manuseio do barro. E ele então se coloca nesta condição, versículo 3, ele diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. É um olhar bastante específico de Jeremias. Ele está olhando o oleiro, e ele percebe que o oleiro está entregue à sua obra. Essa expressão, a mim me parece que é alguém que está completamente absorto, envolvido com aquilo que ele está fazendo. É alguém que está compenetrado, o seu coração, a sua mente, os seus olhos, os seus sentidos todos, e as suas mãos estão ali tocando o barro. É um homem
que tem habilidade, é um oleiro que tem experiência. Ele já havia feito muitos barros, muitos outros vasos. E este que ele está tocando, ele também está emprestando a sua experiência, emprestando a sua capacitação. Ele está envolvido, ele está entregue, ele está absorto, ele está completamente comprometido com aquele vaso que ele está nas mãos, que está saindo do seu coração, que está saindo da sua mente e que as suas mãos estão dando forma. Essa, para mim, é a expressão que eu olho quando o profeta diz que ele está entregue à sua obra sobre as rodas, ou seja, ele está girando a roda, ele está mexendo com barro. Olha o versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Veja que com toda a experiência, com todo o cuidado, com toda a compenetração, com todo o olhar, com toda a sua capacidade de elaborar o barro quebrou. A obra foi interrompida. Algo não deu certo. Não funcionou. Aquele barro não resistiu ou não foi suficientemente capaz de suportar o toque da mão. Ele se desmanchou, ele se quebrou, ele se partiu. E então, diz o texto, o profeta vai descrever, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ou seja, ele continuou, ele não desistiu do barro, ele não abandonou aquele barro, ele não colocou aquele barro ao seu lado esquerdo, rejeitando, desconsiderando, dizendo que é inútil, que não presta, que não serve, que não tem. Não. Ele também não questionou a sua capacidade, a sua condição como oleiro, não. Ele sabe que é do processo, da inconsistência do próprio barro, ele partir, ele quebrar. Ele sabe, ele tem experiência, ele tem conhecimento da condição do barro, da estrutura do barro, que ele não tem muita condição em si mesmo, ele precisa ser tocado, ele precisa ser burilado, então ele não abandona o barro, e ele pega o barro novamente e faz outro vaso. Ele faz, segundo o profeta, ele faz outro vaso, segundo bem lhe pareceu, porque ele é o oleiro. O barro é apenas um instrumento nas suas mãos. O barro, ele está ali para ser burilado, para ser tocado, e tirar do barro um vaso é obra do oleiro, não é obra do próprio barro. É o oleiro que olha o barro e sabe o que ele vai fazer com o barro. É o oleiro que tem a capacidade, que tem a autoridade, que tem a autonomia, que tem a condição de pegar o barro, não desistir do barro, continuar tocando o barro, mesmo que parta o barro, ele continua elaborando o próprio barro. E ali ele faz outro vaso segundo a sua mente, segundo o seu coração, as suas mãos continuam tocando. Então, só depois, veja, Deus levou o profeta ali para falar-lhe. Mas antes de falar-lhe palavra, falou-lhe através desta figura conhecida, o oleiro. Eu não sei você, meu irmão, eu não sei o que passa na sua vida, mas eu tenho para mim que às vezes Deus me tira de algumas circunstâncias que eu estou tão envolvido, e me leva para circunstâncias tão diferentes. E é como se Ele quisesse falar algo para mim, e eu fico esperando, eu fico ouvindo, de repente eu olho algumas coisas, e Deus fala coisas maravilhosas. Fui presidente de uma instituição de acolhimento infantil, havia 80 crianças sob minha responsabilidade, acridas. Tínhamos berçário, tínhamos casas-lares e tínhamos uma casa de adolescentes. Era um período bastante complicado, eu estava pastoreando uma igreja e estava tocando essa instituição, grande responsabilidade, e eu tinha que tomar decisões muito sérias sobre o destino de uma família, crianças que tinham recém-chegado na casa, e a juíza havia determinado devolver para outra instituição de onde teriam vindo, e a equipe técnica não queria abrir mão das crianças, e eu fiquei naquela situação, e a conversa foi bem complicada, porque a representante da juíza estava ali conversando, e eu falei, deixa eu sair um pouco, eu estou muito confuso.
Eu não sei muito sobre essa coisa, preciso pensar. E eu saí. Saí e fui andar embaixo de árvores. Acridas é uma chácara muito bonita aqui na região do Bacaxiri. E eu cheguei lá, tem um pinheiro, há vários pinheiros, mas tinha um pinheiro bem alto e no tronco do pinheiro embaixo havia muitos galhos, muitas folhas, muito resto de construção, uma coisa horrorosa. Falei, preciso limpar esse negócio, essa coisa está muito feio aqui na Acridas. Mas uma coisa me chamou a atenção. No meio daquela monte de bagunça, tinha uma planta. Ela era muito pequena. Uma luz do sol, isso era 4 horas da tarde, uma filete de sol atravessou todo aquele entulho, e lá tinha uma planta pequenininha, muito tenra, ali embaixo daquela árvore enorme. E quando eu olhei para aquilo, falei, Deus, que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. O Senhor está cuidando dessa planta, o Senhor permitiu que ela nascesse. E isso me fez pensar que aquelas crianças tinham chance, elas precisavam de cuidado, elas precisavam de orientação, que elas também eram alvo do amor de Deus. E que aquilo era a minha responsabilidade. Eu não podia abrir mão daquelas crianças. Foi a resposta que Deus me deu. Quando eu olho para esse texto, veja que depois que ele vê todas essas ações do oleiro, então Deus fala. O que Deus fala? Versículo 6. Versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão. Eu quero dizer para você nesta manhã, minha irmã, com toda a propriedade que eu tenho lastreado pela palavra de Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós somos povo de Deus. A nossa vida está entrelaçada com a Trindade. O nosso rumo, o nosso destino não é a sucumbência, não é sucumbir diante das lutas, diante das dificuldades, diante das tragédias. O nosso destino não é ser esquecido, abandonado, deixado de lado, abandonado. Pelo contrário, nós não estamos na mão do mercado de trabalho, nós não estamos na mão de médicos, nós não estamos nas mãos de advogados, com todo respeito a estes, nós não estamos nas mãos de políticos, com todo respeito a estes, nós não estamos na mão de partidos políticos, nós não estamos nas mãos das circunstâncias que nos tomam, nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Isso é algo que você precisa dizer ao seu coração todos os dias. É isso que Deus está falando para o profeta, no meio do caos, no meio da bagunça, no meio da desordem, a mão de Deus pesando, a mão de Deus castigando, e eles vendo a tristeza, a tragédia, a dor, o sofrimento, a angústia, o prejuízo da casa sendo rasgada, sendo roubada, sendo saqueada, portas queimadas, e eles vendo tudo isso, Deus fala, profeta, presta atenção, eu estou aqui, eu estou no seu meio, no meio de vocês, eu não abandonei o meu povo, eu não abandonei vocês, eu continuo com as minhas mãos aqui. E veja que há 3 ensinamentos para mim que me chamam a atenção nesse texto. Eu quero falar rapidamente porque eu quero orar com você. O primeiro deles fala da nossa inconsistência, porque ele fala, assim como o barro está na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Nós somos inconsistentes, nós somos fracos, nós somos débeis, não há supercrentes, não há super-heróis, não há gente que tenha poder em si mesmo, não há pessoa que tenha autonomia, autoridade a partir de si, a partir do seu sobrenome, a partir da sua força física, a partir da sua consistência existencial, não há. É uma idiotice nós acharmos que o poder está em nós, a condição está em nós, eu posso, nós podemos. Não, nós não podemos nada. É isso que está acontecendo aqui. Deus está dizendo, vocês acham que poderiam fazer alguma coisa, vocês tentaram fazer alguma coisa fora de mim, vocês tentaram viver e tocar a vida por muito tempo longe de mim. Eu estou dizendo para vocês nessa hora que não.
há uma inconsistência flagrosa, há uma debilidade favorosa, vocês não se sustentam, vocês não se suportam sobre suas próprias pernas, não. Ô meu irmão, isso de certa forma é uma denúncia grave, mas é uma libertação também. Porque quem está dizendo isso é o próprio Deus. É o próprio Deus, é o Criador. Ele sabe da nossa estrutura, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe quem somos nós. Quando Ele lida com Jó, quando Ele pega Jó e traz aquela dificuldade, se estabelece sobre a família de Jó, sobre a vida de Jó, e Jó então vai entrar numa conversa com Deus, Jó vai dizer: Deus, as tuas mãos me plasmaram, o pó não pode te adorar. Está dizendo, se o Senhor não continuar tocando a minha vida, o Senhor não fizer alguma coisa na minha vida, eu não existo. E o pó não te adora. Ele está dizendo, eu nasci para adorá-lo, eu sou pó. Então essa inconsistência é humana. Viver dói, e dói demais, e dói muito. Lidar com a existência, lidar com o embate da vida, lidar com as circunstâncias é doloroso. É um processo que traz impactos profundos na alma, que exige de nós recursos e forças e repertórios que nós não temos, nós não dispomos. Nós somos limitados, nós somos frágeis, nós somos fracassados, nós não temos repertório para lidar com os embates da vida. Isto eu não preciso dizer a vocês, vocês estão experimentando isso, quanto eu experimento diariamente. E isto quem está dizendo é o próprio Deus. Barro, gente, barro. Eu fui adolescente e como adolescente, eu não gostava muito desse texto não. Não é bem assim não, eu posso, pode nada. Você sabe, o seu filho adolescente lá em casa, ele acha que ele pode, né? E quando você fala, opa! Menos, bem menos. Calma, você vai experimentar a vida ainda. Agora não é a hora. Baixa a crista, não é assim que você fala? Não é assim que você impõe limites para o seu filho? Por quê? É proteção. Eles não entendem, eles às vezes não aceitam, eles ficam rabugentos, ficam bravos, ficam fazendo cara feia, mas é nosso papel como pai e mãe dizer, filho menos, bem menos, você não tem noção do que você está querendo fazer, calma, meu filho, espera um pouquinho, você vai dizer diferente. Eu fui adolescente, eu sei como é. De confrontar meu pai, confrontar minha mãe, de querer rebelar-me. Por quê? Porque a gente acha, pensa que pode, que tem autonomia, que já cresceu, que já está no alto dos seus 16 anos, então já é mocinha, já está se colocando, já tem bigodinho, né? Já está nascendo, né, pelos. A voz está... Gente, nós precisamos entender essas verdades, porque há pessoas que não saem da adolescência. Não saem da adolescência. Há pessoas que entram na adolescência e ficam a vida toda na adolescência achando que pode, achando que tem condições, que tem... Não é assim. Deus está dizendo ao profeta, não é tua responsabilidade lidar com o povo, é minha. Você está nas minhas mãos também. Calma, aquieta o coração, profeta. Silencia-se, para de falar, porque eu estou agindo, eu estou atuando, o controle está nas minhas mãos, eu tenho total controle sobre o meu barro, eu sei o limite e a possibilidade e o alcance das minhas mãos na vida do meu povo, eu sei da inconsistência, da fragilidade, o que é suportável e o que não é suportável, eu sei o que eu estou fazendo lá. Agora, presta atenção. Então, a nossa inconsistência diante de Deus, ela é flagrosa. Mas quem é Deus? E aí é uma pergunta que eu preciso dizer para você, quem é o teu Deus? Se nós sabemos que nós somos fracos e inconsistentes, qual é o Deus que você adora? Quem é esse Deus?
Quem é esse Deus que você deposita a sua esperança? Quem é esse Deus? Qual é o caráter desse Deus? O que a Bíblia diz desse Deus que nós adoramos? Você o conhece? Você tem relação de pessoalidade com Ele? Você entende? Você compreende-o? Você decifra-lhe a mente? Claro que não. Deus, na linguagem bíblica, é outro. Deus é transcendente. Deus é outro. Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente, Ele se basta, Ele não depende de coisa alguma para existir, Ele simplesmente é eternamente, totalmente, poderosamente, amorosamente, com todas as virtudes do seu caráter, dos seus atos comunicáveis e incomunicáveis. Ele é absoluto, absoluto na força, absoluto no poder, absoluto na sua condição de ser. Ele é, e em sendo, Ele nos fez a partir dele. Por isso que Ele está dizendo para o profeta: vocês não estão nas mãos da Assíria, vocês não estão nas mãos de Nabucodonosor, vocês não estão nas mãos da cultura, vocês não estão nas mãos dos soldados que estão aí, vocês não estão nas mãos de qualquer pessoa, vocês estão nas minhas mãos. Porque veja, versículo 4: como o vaso que o oleiro fazia, se lhe estragou na mão, lhe estragou na mão. A gente quebra nas mãos de Deus, percebe? As nossas inconsistências, elas se revelam nas mãos de Deus. Às vezes, nós recebemos as más notícias, e as más notícias trazem um impacto horroroso no nosso coração, porque nos trazem ameaça, e as ameaças roubam-nos a esperança do futuro. Quando a gente recebe um diagnóstico completamente desfavorável, quem já passou por essa experiência sabe como é doloroso lidar com uma notícia de uma doença agressiva e tida como incurável, ou tida como algo autoimune, uma doença que não tem tratamento, mas não tem cura, vou ter que lidar com isso o resto da vida. Ou seja, quando essas notícias horrorosas são introjetadas dentro da gente, as nossas estruturas revelam toda a nossa debilidade, a mente fica perturbada, já paramos de raciocinar com lógica e começamos a sentir as ameaças, e o corpo começa a reagir desfavoravelmente, e o coração começa a pulsar de modo diferente, e a corrente sanguínea entra tudo mexe, porque a gente não tem repertório para administrar notícias e situações agressivas a nós, porque nosso instinto de sobrevivência está em ameaça, simples assim. Por isso que tem pessoas que vivem em reação o tempo todo, pessoas que sentem-se ameaçadas o tempo todo, sentem-se desconfortáveis o tempo todo, está sempre em processo de reação, reagindo à vida, reagindo porque estão se sentindo ameaçadas, desprotegidas, abandonadas, estão nesse processo de lidar com circunstâncias internas, com situações ainda mal elaboradas ou totalmente não elaboradas, e estão nesse processo de dor, com luto, com peso na alma. Meu irmão, Deus está falando para o profeta, para de andar, para de falar, eu quero falar contigo. E nessa manhã, eu quero dizer para você que Deus está falando com você, é com você mesmo, é com você. Ele já falou comigo essa semana, esse texto, e eu quero trazer essa palavra para você. Meu irmão, às vezes Deus nos matricula na escola do deserto, às vezes Deus olha para a gente e fala: você precisa entrar numa escola diferente, nos tira dos processos bacanas e nos colocam na escola do deserto. A escola do deserto é onde nós somos depurados, onde nós somos apertados, onde os limites estão muito patentes aos nossos olhos, os limites estão muito evidentes, e as nossas inconsistências logo se revelam, e nós ficamos tateando no escuro, olhando para o futuro, olhando, tentando encontrar, e não há água, e não há chuva, não há, é o sol ardente que queima, que sapeca, que
esse desconforto, às vezes, que Deus permite que nós andemos, é escola de Deus. Para quê? Para Ele revelar-se a nós, para Ele falar a nós. Talvez seja um modo pelo qual Deus está falando: escuta, eu estou com você. Pare de olhar as circunstâncias, pare de olhar as tragédias da vida, foque o seu olhar em mim, preste atenção em mim, olhe para mim, volte-se para mim. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, você está nas minhas mãos, eu continuo com as minhas mãos sobre a tua vida, o controle está nas minhas mãos, eu não perdi o controle da sua história, não, você está nas minhas mãos, as suas fragilidades, as suas inconsistências, eu as conheço, e por isso que eu trouxe você para cá, para dizer para você: presta atenção. Eu não sei como você entrou aqui, não sei como você começou esse ano, eu não sei como você está lidando com esses processos, às vezes dolorosos, cruéis, porque vamos combinar, não é? Quem é de carne e osso, não é? Quem tem que enfrentar todos os dias uma rotina de trabalho pesada, às vezes enfrentando o trânsito pesado e tendo que abrir a porta, abrir o estabelecimento, seja ele de trabalho, seja ele de negócios, seja ele de serviços, e esperar alguém acionar, você ser acionado, e essa expectativa de que um cliente vai chegar, de que um paciente virá, de que alguém vai te procurar, às vezes isso gera um incômodo, porque você começa o mês com todos os custos ali, e você tem que fechar o teu mês, e você tem toda uma demanda diária para você cumprir. Fora isso, você tem sua estrutura familiar, você tem os seus processos, o seu cuidado, os seus processos familiares, e você tem toda uma condição de existência que eu sei disso, você sabe disso. E às vezes temos a impressão de que Deus não está nem aí conosco. Não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Nessa manhã Deus está dizendo a mim e a você: calma, 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 calma. Menos. Eu sei da sua estrutura, eu sei dos seus limites, eu conheço você, você está nas minhas mãos. Você já quebrou no passado, eu te consertei, você vai quebrar agora, eu vou te consertar, e amanhã você vai quebrar de novo, porque você é inconsistente, mas você está nas minhas mãos. Ô meu irmão, isso para nós é algo extraordinário. Nós partimos porque nós não temos repertório. Quando nós cometemos pecado, as nossas inconsistências espirituais são flagrosas. Quantas vezes nós dizemos para Deus: Deus, eu não vou mais cometer esse pecado, eu prometo, eu de joelhos, eu choro na presença de Deus e falo: Deus, eu não quero mais, me ajuda. E quando vem a tentação, você lembra da sua oração e você se envergonha e você faz um arrazoado, mas você acaba cedendo à tentação, e depois vem aquele peso na alma, aquela dor na alma, aquela dor na consciência, e você se arrepende de novo, você chora, e fala: Deus, eu sei que eu já falei isso, mas eu cometi de novo, Deus, e você vai sentindo-se pequeno, e vai sentindo que insignificante, que você se sente incapaz de vencer as tentações, o pecado que tenazmente te assedia, e você não tem respostas, força espiritual para lidar com esses pecados, e você novamente fica oprimido. E Deus está dizendo: você está nas minhas mãos, você está nas minhas mãos, eu vou tratar você. Você é frágil, você é inconsistente, mas as minhas mãos estão sobre você e com você. Meu irmão, não há supercrentes não. Não há pecadores e há pecadoras, a gente tão vil quanto eu e você, nós somos imprestáveis. Se a graça de Deus não atuar aqui e lá, o que nós haremos de ser? Se o poder de Deus não nos levantar da nossa vil condição, para onde iremos? Não há supercrentes. E nessa manhã eu quero dizer para você: a graça de Deus, ela é algo extraordinário, que é capaz de lidar com a pior imundície que nós podemos pensar, praticar, e Ele nos lava, Ele nos limpa, e Ele nos traz-nos a sua dignidade, e Ele nos abraça, Ele nos acolhe, e Ele nos põe para a vida. E quando pecamos, Ele faz isso outra vez e outra vez, porque Ele é nosso Deus, Ele tem poder, e Ele vai ensinando-nos a viver cada vez mais para a glória dEle. Eu fico pensando que quando nós não sabemos lidar com as nossas inconsistências,
às vezes o que sobra são os cobradores. É a religião, é o processo religioso. Aí é difícil, vamos combinar. Quando nós lidamos com a nossa hipocrisia, não é, com o nosso cinismo, nós damos vazão a esse processo religioso cínico, descarado, de falta de fé, de falta de confiança no amor de Deus, e eu escamoteio o meu pecado e fico apontando o dedo para o outro, e quando o outro comete o pecado que eu cometo, eu bato nele, escondendo. É uma tragédia, uma vida que não é vivida a partir da sua própria inconsistência e corajosamente colocando-se diante de Deus, como o profeta disse, como o profeta fez. Ele foi, e ele viu, e ele ouviu, e em ele ouvindo, Deus restaurou-lhe o ânimo, a força, a condição de se reposicionar e continuar a fazer aquilo para o qual o Senhor o chamou para fazê-lo. Eu quero dizer para você que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É uma maratona. Nós não somos chamados a entrar numa corrida e corrermos como se o final está chegando ali. Não, meu irmão, não. É uma maratona. E nessa maratona, nós temos tropeços, nós temos prejuízos. Às vezes dá vontade de olhar para trás, às vezes a gente olha a pessoa que está do nosso lado, acha que ele está melhor que nós, às vezes olhamos para quem está na frente, ou esse quer correr a corrida do outro. Calma, Deus está te vendo, Deus está com você, Ele sabe os processos que Ele está fazendo na tua história, Ele sabe o que Ele vai fazer amanhã na tua história. Menos. Vamos orar? Posso orar com você? Eu não sei como você entrou aqui, não sei como você começou o ano, eu não sei quais são as más notícias que estão aí incomodando o seu peito, o seu coração, quais são as situações que agridem a sua alma, mas eu quero convidar você nessa manhã a ter oração honesta, verdadeira, sincera, olhando para esse vaso, para esse texto em que Deus fala que somos vaso na mão do oleiro. É assim que Ele nos quer, vulneráveis, rendidos, vasos maleáveis, vasos flexíveis, barro que assume a sua inconsistência nas mãos do Onipotente, e nesta condição avança, sabendo que Ele tem algo para fazer na tua vida, e Ele pode quebrar e começar de novo, porque Ele é hábil, Ele é habilidoso naquilo que está fazendo na tua vida. Vamos ter um tempo de oração. Ore aí. Eu quero convidar você a orar de joelhos. Eu quero convidar os que puderem, obviamente, coloque-se de joelhos. Vamos ter um tempo de humildade, de clamor, de busca. Falar, Senhor, eu estou aqui nessa manhã, nesse culto, e o Senhor está falando algumas coisas aqui, está fazendo sentido para mim. Ô meu irmão, culto é para isso, culto é para rasgar o coração, culto é para falar com Deus. Aí, honestamente, verdadeiramente, simplesmente, é um tempo para você falar, Deus, alguma coisa precisa acontecer aqui, senão a coisa não vai bem. Vamos orar.